A Rádio IES apresenta Bela aos Olhos de Deus. Olá, sou a Luciana Carvalho, seja bem-vinda ao programa da Rádio IES, Bela aos Olhos de Deus. Olá, boa tarde, tudo bem? Paz do Senhor a todas vocês. Hoje estamos aqui no programa Bela aos Olhos de Deus com a nossa convidada, Odiceles Cristina. Ela é psicóloga clínica, fez especialização em terapia familiar no Intercef, Instituto de Terapia e Centro de Estudo da Família, graduação na Faculdade Evangélica do Paraná, que é a FEPAR, trabalhou na oncologia do Hospital Evangélico, focada na área de cuidados paliativos. Trabalhou na PIB Campo Largo durante 5 anos com atendimento a membros e aberta à comunidade. E trabalha já em consultório próprio há 10 anos. Ela conhece o Daniel, seu esposo, há 15 anos, mas estão casados há 5 anos. Tem 2 filhos, que é o Gabriel, tem 27 anos, casado, mora fora do país. E a Amanda, 26 anos, que está finalizando o curso de Medicina Veterinária. Olá, boa tarde a todos. Obrigada, Lu, pelo convite de estar aqui falando dessa prevenção ao suicídio do Setembro Amarelo. É um assunto tabu no Brasil e assunto difícil nas famílias, né? E eu trabalho na área de psicologia já tem vários anos e isso é algo que praticamente corriqueiro no consultório. Aí estou aqui para esclarecer algumas dúvidas, alertar que é importante que as pessoas consigam falar. Se não conseguem falar com a família, mas ter uma pessoa próxima, por isso é muito importante a comunhão com os irmãos, que é mais fácil às vezes você conversar com uma amiga ou com uma pessoa da tua família. Normalmente a pessoa que está passando por uma ideação suicida, ela já está muito sobrecarregada, não está vendo saída para os problemas que acontecem. Às vezes são problemas financeiros, problema de trabalho, problema de relacionamento, problemas em casa, e não tem com quem falar, não tem com quem explicar toda a situação, e ela sozinha não está conseguindo encontrar uma saída. Normalmente a pessoa que está com a ideação suicida, ela não quer acabar com a vida, mas sim sair de todos os problemas que ela não vê solução. Agora fica aberto para você. Eu vou chamar, gente, a Odiceles Cristina de Cris, porque é como eu conheço ela. Né? Então, como ela congregava aqui conosco no Bacaxiri, né? Uma pessoa extremamente querida, senti no meu coração de convidá-la. Mas como eu conheço-a por Cris, então, né, eu vou continuar chamando ela de Cris. Cris, no dia 10 de setembro, eu pesquisando, eu descobri que se comemora, apesar que eu acho que é até meio pesado falar se comemora, mas como estava escrito lá, né, porque eu acho que é uma palavra meio estranha para algo assim que é tão doído, né? Mas como estava escrito ali, se comemora o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. E estava escrito lá assim que o slogan é: falar é a melhor solução. Como que surgiu sobre o Setembro Amarelo? A partir de que ponto que surgiu, né? Que eu vi que tem uma história toda. Eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes, né, que como que surgiu o Setembro Amarelo. Bom, Lu, o Setembro Amarelo, ele começou com o suicídio de um rapaz chamado Mike, um menino de 17 anos. Ele comprou um carro e reformou, se não me engano, era um Mustang, não tenho bem certeza. Um Mustang, e pintou ele de amarelo, e depois que ele terminou essa reforma, ele cometeu o suicídio com uma arma. Deixou um bilhete para o pai e mãe não se sentirem culpados, e no sepultamento desse rapaz, os pais fizeram um bilhete para que isso não acontecesse mais, né? Eles se colocaram no lugar de outras pessoas. Então, com esse casal de pais que perderam o filho de 17 anos, eles colocaram para a pessoa não ficar sozinho e conseguir falar, né? Se você não está bem, procure ajuda. Aí distribuíram, fizeram 500 cartões com uma fita amarela, um cartão amarelo. E aí, no dia 10 de setembro,
é o dia, eu falo assim que é um dia de alerta, né? Um dia de alerta que é a prevenção contra o suicídio. E assim cresceu para o mundo todo. Então, o Setembro Amarelo é mundial. É mundial esse Setembro Amarelo. Então, começou desta forma. Aqui no Brasil tem uma instituição que faz a escuta de pessoas que têm a ideação suicida ou que querem desabafar muita coisa ou conversar, porque algumas pessoas não têm uma rede de apoio familiar próximo, amigos. É o CCV, é o Centro de Valorização da Vida. O CCV já tem 61 anos aqui no Brasil. Então, não é novo, já é muito tempo. E o CCV é gratuito, o número é 188, e tem também um chat que eles fazem atendimentos virtuais. São pessoas, tem profissionais da área de saúde, de psiquiatria, psicologia, e voluntários que recebem um treinamento para a escuta. Então, as pessoas podem ligar várias vezes, se precisar ligar mais de uma vez por dia, pode ligar. E o que é a intenção? Simplesmente escutar. Se a pessoa quiser algum conselho, algum aconselhamento, a pessoa mesma vai pedir. Mas, a princípio, é só o falar mesmo. Nossa, bem interessante, porque eu achava que na cabeça da gente, a gente pensa que é algo novo, né? Mas olha quantos anos está aí, algo tão necessário, né? E interessante passar o número mesmo, porque eu também não sabia, descobri através desses dias pesquisando, né? Então eu falo assim, que assim como eu não sabia, muitas pessoas não sabiam também. E é algo tão necessário, porque nesse momento alguém pode estar ouvindo a gente, né? E tendo pensamentos, tudo, né? Tá com uma sensação. Então eu falo assim que algo deveria ser muito mais falado, muito mais divulgado para as pessoas, né? Que é bem necessário. E deixa eu perguntar uma coisa para você, Cris. Eu estava vendo assim que cresceu muito o número de uns tempos para cá, entre jovens principalmente. Mudou muito a estatística indo para jovens, né? Tem relação com a pandemia? Tem relação com o quê? O que vem acontecendo hoje em dia? Que esse número aumentou tanto assim? Na verdade, da pandemia para cá, teve um acréscimo de transtornos psiquiátricos. E como o suicídio é em decorrência de transtorno psiquiátrico, então, no Brasil, acontece diferente do que está acontecendo no mundo. No mundo, pós-pandemia, diminuiu o suicídio, mas no Brasil subiu um pouco. Dados divulgados eu vi da Secretaria do Estado, de todas as secretarias de segurança do Brasil, e no Brasil hoje está em uma média de 44 suicídios por dia. Então são números muito altos e a gente não imagina, né? E na pandemia, por todas as mudanças que tiveram, mudança de rotina, famílias terem que ficar mais juntas, sem tanta correria, então muitas questões vieram à tona, né? A superexposição para a tecnologia também acontece, né? Tanto com crianças, jovens, adultos também tiveram essa superexposição por não ter outra coisa para fazer. E o medo que foi colocado, que todos tiveram, né? Não teve uma pessoa que não ficou com medo por ser algo que ninguém conhecia, não tinha dados. Mas voltando para a questão de transtornos psiquiátricos, cresce mais também porque cresce mais a informação. Tem vários fatores que influenciam a depressão. Tem depressão infantil, tem a depressão juvenil e tem na fase adulto. Então, cada situação são questões diferentes. O jovem ele procura disfarçar um pouco mais. Às vezes o jovem está alegre, está feliz, está dando risada, tem muitos amigos. E internamente os pensamentos de ninguém vai sentir falta se eu sumir. Problemas que crescem bastante, né? Aliado à pressão de vestibular, compromisso, trabalho, questões de profissão. Então, assim, para o jovem é importante essa conversa. É uma conversa sadia, saudável, mas muito individualizado.
Criança também tem depressão, né? Tem alguns fatores que são gatilhos, às vezes perdas, luto. Também acontece nesse período da pandemia, muitas crianças perderam avós, tios, pessoas adultas e não teve aquele processo de luto, né? Que é muito... E 2, 3 da mesma família. Então, hoje, o consultório, eu percebo assim, um filtro de como está a sociedade. E a ansiedade também é algo que é um gatilho muito forte para muitos transtornos. Um pouquinho antes, né, a gente estava conversando, batendo um papo antes, daí você falou assim para mim que na parte familiar também faz com que desenvolva alguns problemas, né? Não vou falar, porque senão eu acabo falando uma coisa que é errada. Mas eu gostaria que você explicasse para as pessoas que estão ouvindo, porque eu achei muito interessante quando você estava me falando ali, né? Sobre o que está acontecendo no meio familiar, né? Sobre limites, tudo que vem causando tudo isso, né? Que eu acho que são sinais que servem de alerta aos pais, né, que estão aí às vezes com crianças, com jovens, e que tudo vem mudando, tudo tão rápido, né? Então, assim como eu ouvi de você agora há pouco, eu gostaria que as pessoas, né, que você compartilhasse conosco também, com todos nós. Tá certo. Essa situação da educação, não existe uma forma correta e perfeita para educar, mas o cérebro humano, ele precisa de coisas que hoje as crianças não estão fazendo mais. Né? Aí eu vou até um pouquinho antes e que eu acho que eu não tinha conversado com você. Na Dinamarca hoje, a educação lá, a educação infantil, eles colocaram o máximo da tecnologia. E hoje eles estão voltando atrás para brincar com massinha, para desenhar, para correr, para pular. Porque esse excesso de tecnologia no cérebro da criança fez que ela não desenvolvesse áreas que antes desenvolvia na socialização, que reflete numa boa alfabetização. Então, assim, é muito importante não pular fases, né? Com a exposição de tecnologia, as crianças se expõem a muita coisa do imediatismo, para o cérebro dela, que não está desenvolvido para receber isso, vai ter uma cobrança que vai ser feita mais tarde, que também vai estar correlacionado com o emocional. Se fosse para falar só dessa questão, já ia ir mais de 30 minutos, né? Mas a grosso modo seria isso. A questão de limite e de amor, que a gente estava falando sobre educação. A gente teve uma geração que era muito reprimida pelos pais, eram mini adultos, né? As crianças trabalhavam desde cedo, tinham muita responsabilidade desde cedo, mas a questão afetiva ficava muito cru. E hoje a gente percebe um contraste diferente. Esta geração que teve muita repreensão não está colocando limite na educação dos filhos. E o que é cruel, porque quando o filho o filho jovem ou o jovem adulto, o mundo não vai ser assim como os pais. E isso vai se frustrando. Os jovens já têm toda a alteração hormonal também, que também influencia. A questão de educação também influencia. Tem o fator genético, né? É psicossocial. Então, os transtornos psiquiátricos têm uma base de psicossocial. Tem um histórico familiar, tem a questão de genética familiar, tem a educação, que muitas vezes normalmente, né, não é generalizando, mas por vezes, se você cresce vendo a tua mãe tomando muita medicação, você vai ser uma menina que vai tomar muita medicação, que é o comportamento aprendido. Então, às vezes, até a depressão pode não ser genético, mas ser um comportamento aprendido. Aí, só que sempre tem que avaliar caso a caso. Sempre é bem importante. Eu acho que eu consegui responder. Tá ok. Você falando assim sobre depressão e ansiedade, né? Esse seria uma das causas, né? Ou as causas que pode levar ao suicídio, né? Que eu falo assim que muitas vezes
igual você comentando ali anteriormente, que às vezes a pessoa está sorrindo, né? Igual a gente já viu casos, já até tem um cantor que eu estava tentando lembrar o nome dele agora, faz pouco tempo, assim, acho que uns 2, 3 anos que ele cometeu suicídio, e que a esposa dele falou assim que ele estava no carro, estava bem, estava conversando, e de repente, né, aconteceu, né? Ele, né, tirou a própria vida. Então, eu falo assim que o fator ansiedade, que a depressão a gente escuta bastante, que às vezes pode acabar, né, levando, mas a ansiedade também ajuda bastante, né, nesses casos. O transtorno de ansiedade não tratado, ele pode levar ao transtorno depressivo, que aí seria um acúmulo que gera uma estafa mental, que aí pequenas situações, quando você desenvolve um nível alto de ansiedade, pequenas situações que você tem que fazer no teu dia, elas se agigantam, elas ficam muito difíceis. E aí uma situação que seria um dia a dia normal, sem ter tanta dificuldade, a ansiedade faz que isso fique muito difícil e que você vá se isolando. Se para eu ir até o mercado comprar pão e a ansiedade já me paralisa, o coração acelera, é difícil de sair, eu passo mal. Tem todos os sintomas da ansiedade padrão que está no Código de Doença Internacional. Isso aí não tratado, faz com que a pessoa vá se isolando mais, e esse se isolando mais entrando num quadro depressivo. O quadro depressivo, todas as pessoas podem desenvolver em qualquer fase da vida devido a algumas situações, eventos, né? Evento de luto, perda de emprego, separação, nascimento de filho, que são mudanças muito grandes junto com alterações hormonais. Se o nosso corpo ele é preparado para passar por isso por algum tempo, e quando fica num estado crônico essa ansiedade, aí você precisa, tem situações que precisa de medicação, tem situações que não precisa, mas o que é importante? Nós nos percebermos como que estamos. Quando que vai para o consultório médico ou psicológico? Normalmente quando está atrapalhando a vida. E quando está atrapalhando já vem há muito tempo acontecendo e a pessoa não percebe. Normalmente ou é indicação escolar ou é indicação médica. Tem situações que eu recebo que é cardiologista que encaminha, mas o paciente não tem nada biologicamente, né? Que aí a questão é psicológica. E todas aquelas emoções, todas aquelas sensações da ansiedade, o corpo sente. E não é biológico. Então aí a gente vai investigar e fazer a terapia, fazer o acompanhamento. Mas eu já atendi criança com 5 anos, que o médico encaminhou porque ela tinha uma dorzinha na barriga, fez todos os exames, mas essa dorzinha na barriga estava mudando o padrão familiar para tudo. Daí ela não conseguia ir para aula, não conseguia ir na casa da avó, sabe? E muito grave o que estava acontecendo. E eram situações de uma criança com 5 anos, ela não pode decidir tudo da vida dela, né? Ela tomar não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É a fase que os pais precisam demonstrar essa autoridade, né? Não autoritarismo, mas autoridade, né? A autoridade que é o que o Senhor deixou para o sacerdote e para a esposa, né? A autoridade sobre o lar, sobre a educação, o criar a família, o cuidar com o amor, né? Que é o que está na palavra do Senhor. Então, isso é muito importante. Então, uma série de situações de comportamentos desordenados que acontecem os transtornos, que são aí a base de fundo para o suicídio, se a pessoa não conseguir falar. E é algo que não é fácil da pessoa falar e nem da pessoa conseguir perceber, né? Mas algumas falas é importante que a gente avalie no consultório, né? Vontade de sumir, ou se eu sumir ninguém vai sentir falta.
não consigo resolver nada. Então, são algumas falas que vêm de forma natural e que é importante investigar. Da onde está vindo, o porquê. E, normalmente, os problemas têm alguma solução, mas, naquele momento, a pessoa não consegue achar essa solução. Tá? Eu escutando você falar, eu até ia perguntar uma coisa, mas vou deixar para perguntar depois. Você falando ali sobre falas, tudo, né? Então eu vou fazer 2 perguntinhas. Né? A primeira que eu escuto muitas pessoas falar, que eu discordo, que é cachorro que late não morde. Né? Que a pessoa fica falando assim, por exemplo, assim, eu vou me matar, e as pessoas falam assim, você está falando, não vai fazer. Né? Então eu vejo assim que muito não é levado a sério. E quando acontece, né, aí é muito triste, né? E a outra coisa, assim, como que a gente pode perceber, Cris? Porque às vezes a pessoa está sorrindo, dá sinais, né? Como que a gente liga esse sinal de alerta? Né? Como que a gente pode perceber? Porque às vezes, igual você falou, falar é difícil. Né? Às vezes a pessoa chegar, abrir o coração dela é difícil. Mas quem está convivendo ali, como que ela consegue ver os sinais de alerta? Tem 3 situações, né, que é importante tentar separar um pouco. Para a criança, seria ali o entristecer, o se afastar, e se ela foge muito daquele padrão que normalmente ela é. Né? Às vezes pode ter acontecido algum abuso, algum susto, e o familiar não percebe. Né? E são situações de trauma grave. Então, isso é uma forma, ou ali vai abaixar a nota na escola, vai se afastar dos amigos, ou situações que gostava de ir em tal local, hoje não gosta mais. Então, o estar atento a isso é importante. O jovem, que eu acho que é uma situação bem difícil, porque o jovem, ele tenta, normalmente, ele maquia um pouco mais a questão emocional. Então, ver sempre os extremos, né? Se ele é extremamente alegre, ele não vai conseguir maquiar isso por muito tempo. Tem horas que você vai conseguir perceber isso, né? E só que assim, estando presente na vida do jovem, né? E claro, o jovem, se ele vai falar com algum amigo o que é difícil, né? E que eu já recebi no consultório. Sempre na primeira consulta a gente faz o contrato terapêutico. Nesse contrato terapêutico, a gente não sabe o que está por vir, mas é importante a fala se você estiver colocando a sua vida em risco, eu preciso tomar as atitudes que prevêem já no conselho. Né? Vai ser com a sua autorização, mas não vai ficar só aqui. Porque quando o profissional faz um contrato e fala que tudo que você conversar aqui vai ser um segredo, então quando você precisa conversar ou falar com outras pessoas, caso venha a ideação suicida, você está quebrando esse contrato. Então isso é bem importante com o jovem. Jovens normalmente colegas de sala, de classe, às vezes conversam um ou outro. O que eu percebo hoje, muitos jovens que não têm maturidade emocional para receber tanta situação, acabam tentando ajudar um outro amigo, e às vezes amigos virtuais também, de um lugar e de outro, porque eles conversam bastante, né? É do jovem o conversar. Mas é importante estar próximo e conhecer os amigos dos seus filhos. Isso eu acho que é a primeira coisa que tem que ser feito. Conhecer os amigos dos filhos e ter essa liberdade para a conversa. Quando não tem, às vezes algum professor vai sinalizar, hoje fala bastante, né? O Setembro Amarelo, escola, igreja, clubes, vários lugares estão fazendo essa campanha de prevenção, CAPS, UPA, então tem vários lugares que a pessoa pode recorrer. E realmente esse desejo, ele pode ser um desejo que começa passando pela mente da pessoa e sumindo logo, ou então, dependendo do perfil, a pessoa realmente arquitetar algo. Né? Mas nesse período, ele não vai ser um período curto. É um período normalmente de 6 meses para mais.
Então, por isso é importante. E para o adulto é quando passa por traumas, quando passa por luto, por mudanças difíceis, e você vê que a pessoa se isola mais, ela fica mais entristecida, às vezes alteração de sono, de humor, deixa eu recordar mais situações do adulto aqui. E o afastamento, o isolamento social, né? Por isso é importante assim a rede de apoio pro adulto, né? E então tem o CAPS, isso falando do governo, né? Fora as instituições. Eu trabalhei na PIB Campo Largo, no começo da minha graduação, trabalhei na 20ª Quadrangular e era um apoio aberto para a comunidade, que era voluntário. E esse apoio com certeza foi diferença na vida de muitas pessoas, mas então tem esse acesso. Então é importante isso. Eu acho que o principal seria esse, conhecer quem está junto com você. Se você percebe esses sinais e você não consegue fazer com que esta pessoa perceba, procura alguém que ela tenha acesso, sabe? Se a minha mãe, um exemplo, se a minha mãe não estivesse bem e eu não conseguisse colocar isso para ela, eu ia falar com a minha irmã ou com outra pessoa ou com uma irmã da igreja, ela vai no círculo de oração, para ajudar nesta hora. Porque normalmente a pessoa que está num quadro de depressão, às vezes é difícil dela se perceber. E isso que vai fazer a diferença no tratamento. Cris, eu percebo que as pessoas não sabem o que fazer, né, nessas situações. Elas às vezes até percebem, né, que tem alguma coisa ali que está estranha, que alguma coisa está acontecendo, mas às vezes ela não sabe como agir, o que fazer, né, como às vezes indicar alguém, ou como que ela deveria levar adiante essa situação, né? Como que ela poderia auxiliar? Você pode dar uma dica para a gente, explicar para a gente como que essa pessoa poderia estar ali auxiliando essa outra pessoa? Lu, a gente falou agora há pouco sobre alguns sinais que a pessoa, como reconhecer isso, né? Ou a partir do reconhecer, que são algumas falas que a pessoa faz, é importante você se dispor para ouvir. Não é um profissional, não é da área da saúde. O que eu posso fazer pela minha amiga, que eu percebi que está triste, que está se isolando e que está falando muito em sumir? Realmente, fale tudo o que está acontecendo. Se eu puder ajudar, eu ajudo, mas se eu não puder, vamos buscar uma ajuda, né? Tem as igrejas que têm acompanhamento, tem o CVV, que a gente conversou antes sobre o CVV, o CAPS e o UPA, num caso mais extremo. Um UPA, no caso mais extremo, você pode chegar no UPA e falar, olha, tal pessoa está colocando a vida dela em risco. E o UPA tem que fazer um atendimento, é obrigado a fazer um atendimento para essa pessoa. Na maioria das vezes, só a escuta já vai ser uma grande ajuda, porque a ajuda maior é ela falar algo que pensa, que ela não quer conversar com ninguém, mas quando ela consegue fazer isso, já é o pontapé inicial para começar o tratamento e para fugir disso. Mas são as alternativas que podem ser colocadas quando você escuta algo. Tem pessoas que percebem, mas não sabem o que fazer. Então, isso seria bem interessante. O CVV, outra pessoa ou outro familiar que você conheça também e que tenha acesso. No caso das escolas, tem os pedagogos, tem psicólogo escolar, que pode também auxiliar, assistente social e assistência social também nos hospitais. Também tem acesso às unidades de saúde. Aqui em Curitiba em todas as unidades de saúde tem apoio e psicólogo também. Teve um concurso, se não me engano, no ano passado, já contrataram e já tem algumas unidades específicas com apoio psicológico.
com a questão de dependência química. Tem os narcóticos anônimos, que é um trabalho com psicólogo, é terapia de grupo. É algo muito importante e que faz a diferença na vida das pessoas, que muda a vida das pessoas. E tudo isso que eu falei são voluntários e gratuito, fora a rede de assistência particular.
Cris, a gente falou sobre as dificuldades das pessoas que estão ao redor perceber, né? E eu queria perguntar para você por que as pessoas, né, as que estão com esse pensamento, né, que estão com essa, às vezes com depressão, tudo isso que você falou, por que elas têm essa dificuldade de abrir, né, de se abrir com alguém? Porque eu falo assim, que às vezes a gente fala assim, mas por que não se abriu? Mas a gente tem que ter empatia de tentar entender o porquê também, né? Então, acho que é bem necessário a gente também tentar entender por que o outro não consegue, às vezes, abrir essa dificuldade tão grande que ele tem de falar sobre isso, do que está acontecendo com ele. Seria medo, alguma coisa, julgamento, alguma coisa, algo assim? Lu, a gente tem que ver o contexto que a pessoa está. Normalmente já tem um quadro depressivo, às vezes tem a questão de culpa, às vezes a questão financeira, relacionamentos frustrados ou relacionamentos não realizados. Então a pessoa já está com uma sobrecarga mental muito grande. E buscar, né, o que não é solução, mas pensar que o suicídio é a solução é porque todos esses problemas já estão muito grandes e é difícil dela conversar. Mas aquilo que a gente falou, alguns sinais ela vai emitir. Quando a pessoa percebe essas questões, é importante abordar a pessoa, estar junto com ela, né? Não vai ser numa conversa de um dia que você vai, entre aspas, convencer aquela pessoa a ir no médico, a verificar o que está acontecendo. Às vezes é um ano, às vezes é alguns meses, até aquela pessoa perceber, realmente eu preciso de ajuda. Como que vai perceber? Está cada vez se isolando mais, está ficando mais em casa, está ficando mais entristecido. Então, ela mesma está sentindo um desconforto. Então, aí é onde a pessoa que está ali nessa rede de apoio do paciente para conseguir levar, para conseguir fazer com que ela perceba isso. É mais uma situação de se perceber e fazer com que ela busque atendimento. Se ela chegar a falar que teve a ideação suicida e que pensou em colocar fim na própria vida, já está no momento de pedir ajuda. O difícil é quando a pessoa não fala, não externaliza. Porque tem vários perfis, tem pessoas que não externalizam nada e que não conseguem externalizar. Mas aí tem. Normalmente as pessoas que vão até na ajuda no psicólogo, no psiquiatra, são pessoas que realmente têm a dificuldade de conversar em casa, conversar com algum amigo próximo, ou não tem essas pessoas. Isso acontece bastante. A gente fala assim que a pessoa, né, quando comete o ato, infelizmente, ela tirou a própria vida. A intenção dela é acabar com a vida ou acabar com algum sentimento que ela está sentindo, uma dor tão forte. O que seria realmente que leva ela a cometer esse ato? Não teria como assim individualizar e nem generalizar tudo, né? Mas muitas vezes, quando a pessoa está num quadro depressivo ou com algum outro transtorno, o depressivo é o mais amplo e que a população tem maior conhecimento. Mas transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno de personalidade, borderline, todos esses transtornos também levam à ideação suicida. E a depressão severa também leva à ideação. Normalmente, quando tem um quadro já estabelecido, esse pensamento ele passa muito rápido na mente, mas porque ela não está vendo alternativas para todas aquelas situações. Normalmente não quer acabar com a vida, a pessoa não quer tirar a própria vida, ela quer sair desse sofrimento no qual se encontra. E é na grande maioria dos casos, né? Tem a estatística que foi divulgada em julho agora de 2022, que são 44 suicídios por dia no Brasil. Então, assim, é uma taxa altíssima. E os que são notificados, porque tem muitas questões, principalmente de homens, que as mulheres têm mais tentativas e os homens têm mais suicídios, que acabam findando. Mas tem muitas coisas, acidente de carro, outras coisas que não tem como você saber se é uma ideação suicida
ou se foi realmente um acidente. Então, tem muito mais casos que são notificados como outros tipos de mortes, mas que eu creio que são um suicídio, uma pessoa que dirige muito bem, que não tem problema de direção, não teve um mal súbito e tem um acidente muito grave. Pode ter passado na mente dela, e tem estudos nos Estados Unidos que conseguem comprovar isso. Eu vi isso numa palestra de uma psicóloga que fala especificamente sobre essa situação, suicídios que não são notificados. Então é bem grave isso que a gente conversa, mas a pessoa não dá aquilo que o pessoal fala, né, que quem vai se matar não avisa, ou quem está falando que vai se matar não vai se matar. Não é, eu acho que é importante verificar tudo. É melhor a gente verificar pelo excesso do que depois ter a perda de uma pessoa próxima. Outra coisa aqui que eu estava lembrando, né, algumas pessoas falam assim que alguns atos que são cometidos, às vezes ela não teve intenção, que é só para chamar atenção. Eu estou fazendo essas perguntas para você, que é para desmistificar alguns tabus, né, algumas coisas que as pessoas colocam que eu acho que acabam não levando a sério. Né, que eu falo assim, são sinais que às vezes a pessoa está dando, e daí as pessoas vão colocando algumas falas ali e vai minimizando o sofrimento do outro. Né? Então, são às vezes coisas que a gente pode evitar, né, que às vezes pode parecer alguma coisa bobinha, mas que às vezes pode salvar uma vida, né? Uma vida de uma pessoa que você ama tanto. Muitas pessoas falam assim que quem corta os pulsos ou toma vários medicamentos não quer se matar. Né? Eu acredito que ela quer sim. Né? Mas as pessoas costumam dizer tipo assim, que cortou os pulsos, não vai, é só para chamar atenção, ou tomou lá uns medicamentos só para chamar atenção. Né? O que você, né, diz para a gente sobre isso? Muitos dos casos já notificados têm pessoas que tentaram várias vezes. Tem pessoas que tentam várias vezes até e conseguem. Então, para essas pessoas que pensam dessa forma, é importante ver os estudos de caso que tem sobre suicídio. Tem estudo de caso e tem um caso que passou pelo meu consultório. Um menino que tinha a idade do meu filho, desde os 8 anos. Ele falava nisso. Tem muito grave, ele sempre falava. E ele fez um período de acompanhamento e depois teve o afastamento porque mudou de cidade. E aí a família não trouxe mais para acompanhamento. Fez o acompanhamento psiquiátrico, e aí após ele parou o psiquiátrico e parou com terapia também. E infelizmente ele veio a cometer suicídio. Então assim, se as pessoas elas estão sinalizando alguma situação, então é importante perceber. A gente não tem que talvez valorizar algo que pode até ser que tenham pessoas que realmente chamam a atenção para si de uma forma errada. Até aquela criança que é às vezes muito barulhenta, muito briguenta, de alguma forma ela está chamando a atenção dos pais daquela forma. Talvez quando ela faz tudo correto, ela não chama a atenção dos pais como quando ela faz tudo errado. Então é importante a gente perceber isso. Porque é uma forma de chamar atenção, sim, é uma forma de chamar atenção. E está com um sofrimento muito grande. Então, assim, ver de uma forma criteriosa. Eu acho que dá tudo que a pessoa puder fazer, medicação, acompanhamento, terapia, exercício. Os exercícios, eles estimulam muito os hormônios que são importantes para o bem-estar. Tem um videozinho, acho que eu até passei já no grupo da classe Ruth, que fala sobre, um estudo, um videozinho bem simples, falando sobre neurociência e gratidão. E que realmente o nosso cérebro não tem como produzir hormônios de bem-estar se você não estiver grato. Você não consegue ser feliz se você tiver ingratidão. Então, a gratidão está muito relacionada a afastar essas questões depressivas. Então, assim, quanto mais grato, que daí, no meu ponto de vista, é o orar mesmo. Quanto mais você consegue orar, você ser grato por tudo,
por tudo que está na palavra. Desta forma, você está produzindo hormônios que fazem bem para a tua mente. Então, Deus é maravilhoso, né? Porque ele que conhece totalmente como funciona o nosso cérebro e sabe o porquê do nosso cérebro produzir esses hormônios que fazem tão bem quando estamos verdadeiramente gratos. O que também não exclui de uma pessoa que tem comunhão com o Senhor, que tem muita gratidão, não ter uma questão biológica que precisa ser tratada. Então, é importante pontuar cada situação. Depressão não é falta de fé. Depressão não é falta de fé, é algo que precisa ser tratado, é um transtorno que precisa ser tratado, né? Porque tem pastores com quadros depressivos, tem pessoas extremamente usadas por Deus e que tiveram depressão. Então, assim, é algo muito importante que quanto mais as pessoas souberem, quanto mais ter acesso às informações, consegue auxiliar. Mas é um processo, não é um dia que a gente chega do lado de uma pessoa que você gosta muito, escuta, e você quer assumir, então a pessoa vai falar tudo de uma hora para outra. Não é. Então, tem que realmente ter o relacionamento para você conseguir ter acesso e fazer com que a pessoa vá se tratar e perceba isso. Eu estava vendo aqui, em relação também aos pastores, tem aumentado muito o número de suicídio no meio de cristãos, né? Principalmente dos pastores, a gente tem visto muito isso acontecer, né? Como que você vê todo esse cenário? Lu, a gente não pode generalizar, cresceu bastante essa situação, é algo que é importante estarmos atentos, cresceu, eu creio assim, em todas as áreas, né? O pastor, em especial, por ser uma liderança, é como se o pastor não fosse um humano, né? Mas assim como o pastor tem ali problema no coração, usa óculos, também pode ter depressão. E é importante que seja tratado, né? Depressão e outros transtornos, até devido à demanda emocional, e tem uma batalha espiritual também, a gente não pode descartar, né? É importante que frise isso, né? Como a IES tem todos os membros e pessoas cristãos, a gente sabe desta batalha. E o pastor é uma demanda muito grande emocional, da forma de trabalho, de atendimento, e de forma biológica também pode ter o quadro depressivo, né? Então, assim, pode estar cheio, né, do Espírito Santo, com comunhão com o Espírito Santo, mas com uma carga emocional muito maior do que pode suportar, sim, pode desenvolver transtornos, né? Então, é importante essa rede de apoio. Quando eu me formei, tinha um pastor da PIB do Rio de Janeiro, Emanuel Melo, o nome dele. Ele se formou psicólogo também, era pastor. Eu me formei e tinha 4 pastores na minha sala. O Emanuel estava fazendo já uma especialização para atender pastores e família de pastores, porque preciso desse cuidado. Preciso do cuidado pelo desgaste emocional que tem, e assim como qualquer outra pessoa. Então, talvez cresceu o número, mas porque talvez o foco no imaginário das pessoas é que não vão ter problemas, né? Eu acho que está até no nosso a gente imagina, o pastor, nada de errado, nenhum pensamento vai passar na mente do pastor, mas é uma situação biológica, então é importante deixar claro, né, que tem o tratamento, que é importante essa busca desse tratamento, e assim como o pastor vai ter problema no coração, pode ter, né, pode ter também um quadro de transtorno depressivo e passar esse pensamento, né, e alguns acabaram não buscando ajuda, né, isso que é o mais triste.
esse não buscar ajuda, talvez por aquilo que no programa passado foi falado bastante, né? Então, isso que é o se perceber. Cris, eu percebo assim um pouco no meio cristão, né, não generalizando, mas que muitas pessoas acham que às vezes procurar um psicólogo, né, é como se você não confiasse em Deus, né? Como se você, como que eu vou explicar? Como se as pessoas de repente tivessem um afastamento de Deus, né, que não seria necessário buscar um psicólogo. Mas eu acredito que a gente deve lembrar que, primeiramente, Deus deu a ciência, né, para que fosse tudo desenvolvido, que buscasse ajuda, né? Então eu falo assim que é muito importante as pessoas buscarem ajuda, sim. E quanto a esses pastores que estão passando a isso, né, não só os pastores, que também têm, às vezes, né, obreiros dentro da igreja, irmãos dentro da igreja que estão passando por isso, né, eu falo assim, você teria algum aconselhamento, alguma indicação, alguma coisa? O que você diria para esses irmãos? Que Deus deixou a ciência para o auxílio do ser humano, né? Então, buscar a ajuda é importante. A cura pode vir através da ciência. O que é importante, principalmente assim na parte de psicologia, procurar uma pessoa de confiança, né? Que ela confie, normalmente que ela consiga, às vezes não é na primeira consulta que você vai conseguir falar tudo o que gostaria de falar, mas não desistir na primeira consulta. A terapia não é algo agradável. Por vezes, todo mundo gosta de fazer terapia, normalmente gostam de fazer terapia, porque vê a melhora no comportamento, mas a terapia não é um processo agradável. A verdadeira terapia é um processo difícil. E é importante tanto os pastores buscarem essa ajuda, e muitas vezes quando você pergunta como que é o seu dia a dia, e muitas vezes a lista que sai no consultório é uma sobrecarga de coisas que é para ter 72 horas o dia daquela pessoa. Então é sobrecarga, né? Na palavra fala que nós temos o tempo para todas as coisas. Então, isso é importante. Tudo que a gente vai conseguir trabalhar em consultório, e tá na palavra do Senhor. O Senhor deixou a Bíblia, o manual, né? E ali fala da busca da ajuda, né? Tem o Paulo orientando para Timóteo que forma que ele tinha que fazer. Timóteo cheio da unção do Espírito Santo, mas tinha que tomar o remédio de acordo com a orientação de Paulo. Então, está na palavra pessoas que foram buscar medicamentos, os medicamentos da época, mas foram buscar os medicamentos. Hoje temos os medicamentos de hoje em dia. Tem um culto que eu assisti também, que o pastor falava sobre suicídio, e também falou de um pregador, Charles Spurgeon. Tinha crises de depressão muito fortes. Ele tinha esse período lá, para ele, né, o caso. Ele se afastava um pouco e depois voltava para o ministério, porque a crise era muito forte. Então, assim, quando a pessoa se percebe que tem um quadro depressivo, que tem uma predisposição genética, ela não precisa mudar toda a vida, mas precisa perceber a hora que talvez tenha que afastar um pouco e talvez tenha que voltar. Talvez olhar com mais carinho para tudo isso, não querer dar conta de tudo também, né? É uma vocação, é um chamado, mas cuidar da família, cuidar de si e cuidar da comunhão dos irmãos também é muito importante, né? Mas é um ministério, a família é um ministério de todos nós. Então é importante ter esse amor, principalmente o estar bem para cuidar dos outros, né? A mãe sempre tem que estar bem para poder dar conta de cuidar dos filhos, cuidar da educação. O pai também precisa estar muito bem para poder dar conta dessa família. Então esse se cuidar, e o Setembro Amarelo vem para isso, é essa prevenção, né? Às vezes, como você falou lá na pesquisa, estava comemora. Não é algo que a gente comemore, mas é uma prevenção, né? E veio ali a calhar do Setembro Amarelo, e depois mais 2 meses que também são de prevenção, e que
falam muito mais, e eu acho que o amarelo é que seria muito mais importante, mas agora de 4 anos para cá que estão divulgando mais em todas as áreas. Porque muitas pessoas, muitos jovens, quando tem uma palestra sobre Setembro Amarelo, ou quando tem culto, que tem os cultos, né, temáticos, se identificam e buscam e vão atrás. Então isso é importante, as pessoas se perceberem naquela situação. Quando você vai num culto que vai falar sobre depressão, às vezes tem algumas coisas lá na lista que você se identificou. O que é importante? Ver quanto tempo, né? O quanto isso está mexendo no teu dia a dia. Não significa também que tudo que está listado lá você sente, então que você está depressiva. Tem que ver assim, há quanto tempo, que situação, né? Porque senão a gente começa a ler, a pesquisar tudo e acaba se identificando com tudo. Tem que ver ali uma linha entre o que precisa ser tratado e o que é normal. Então mas é importante essa busca, isso que a gente está fazendo hoje, esse esclarecer para as pessoas, e fica o canal aberto para dúvidas, perguntas que venham mais tarde, depois você me encaminha, tá bom? Cris, então assim, tem muitas pessoas que buscam tratamento, né? Graças a Deus por isso, né? Mas infelizmente tem alguns que às vezes no meio do caminho para, né, para o tratamento. E isso traz algum dano, né? O que pode ocasionar para essa pessoa? Como todo tratamento, tem um período. Só que quando se fala assim de depressão ou de algum transtorno psiquiátrico, depende muito da adesão da pessoa e da rede de apoio que ela tem ao tratamento. Tem pessoas que acabam se desgastando e acabam optando em não fazer o tratamento, o que mais tarde não tem como falar, terminou e vai dar tudo bem, porque essas situações estressantes a gente nunca vai deixar de ter, sempre vai ter algum estresse, o nosso corpo foi preparado para ter o estresse natural, o estresse crônico é que faz mal. Mas quando ela abandona o tratamento, principalmente com medicação, pode ter um efeito rebote, de ter uma crise pior do que a crise que tinha antes. Então, o ideal é que vá fazendo desmame de medicação aos poucos, sempre com a supervisão do médico, nunca de uma hora para outra, e o acompanhamento psicológico, se possível, sempre junto. Mas, para ir finalizando, talvez ela não consiga finalizar, porque se tiver um transtorno, esquizofrenia, talvez, aí é para o resto da vida, o acompanhamento. Pode ficar, às vezes, dependendo da situação, algum tempo afastado, mas depois retorna, porque ele esquizofrenia, borderline, depressão, são alterações neurobiológicas, talvez, assim, não generalizando, mas sempre assim, caso a caso, é importante investigar, porque quando é essa alteração neurobiológica, ela nunca pode deixar o medicamento. Vou dar um exemplo assim de esquizofrenia. As pessoas vêm, iniciam o tratamento e melhoram. Como elas têm uma melhora e começam a ter uma vida normal, às vezes abandonam o tratamento achando que nunca mais vai precisar. Uma segunda crise pode ser muito mais grave do que a primeira. E às vezes muitas questões de início de tratamento e abandono de tratamento pode levar ao suicídio, que a gente está, graças a Deus, falando sobre essa prevenção que é bem importante. Daí a gente está, como diz, na reta final aqui já, né? Infelizmente, porque está tão gostoso o bate-papo aqui com você. Eu estou aprendendo bastante e espero que os ouvintes também, né? Para ligar o sinal de alerta de muitos, né? Que é um trabalho de prevenção, né? Mas eu gostaria de perguntar aqui para você, finalizando, quando, né, chega assim às vias de fato, né, que a pessoa infelizmente acabou cometendo suicídio, o que causa no meio familiar e como que a pessoa pode trabalhar com isso, né? O que eles vão buscar ajuda, como que você aconselharia essas pessoas? O trabalho que é feito, né, hoje aqui é um trabalho de prevenção. O Setembro Amarelo é o prevenção. Quando ocorre o suicídio, é pós-venção, que é depois do que aconteceu. Para trabalhar com os familiares, com pais, com filhos que ficam e que
conforme a idade, qualquer idade é algo grave, porque a pessoa sempre imagina que pode fazer alguma coisa diferente, que poderia fazer algo diferente, mas aí nem tem como fazer. Por isso é importante focarmos mais na prevenção para evitar isso, ter a base de tudo é relacionamento, é o se relacionar, e aí voltamos para a palavra que é a comunhão. Comunhão em família, comunhão com os amigos, comunhão com a igreja. Né? Esta comunhão que aí é o amar uns aos outros. Mas na pós-venção, o acompanhamento para ver o que poderia ser feito, porque o trabalhar com o luto é difícil. É difícil pro profissional, por mais experiência que tenha, é algo muito danoso, é algo difícil, mas trabalhar com o que tem, né, para cuidar daqui para frente. Saudade, a tristeza, esse sentimento de impotência por causa devido a tudo que aconteceu. Isso a gente vai trabalhar em terapia com cada indivíduo. Então é importante que se possível, todos busquem um acompanhamento, mas independente do acompanhamento psicológico, o da palavra, que eu acho que é o conforto maior para todos, né, numa situação de luto, seria isso. Cris, a gente, como eu disse, né, a gente está encerrando aqui, né, então eu gostaria de pedir para que você deixasse uma mensagem para as pessoas, né, uma mensagem, um aconselhamento, né, como profissional, psicóloga, já que nós estamos no mês, né, do Setembro Amarelo, nós estamos trabalhando sobre a prevenção, então que você pudesse finalizar, né, falando sobre isso, sobre prevenção, deixando uma mensagem, um aconselhamento para quem está nos ouvindo. Eu que fico muito feliz de ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão complexo e tão importante, e são sobre relações, né? Então, para deixar uma mensagem que não fuja muito da minha área, se nós soubéssemos assim quão maravilhoso é o corpo humano, como Deus criou tudo, como funcionam todas as células, todas as veias, como nascem os traumas nas crianças e como tem o romper de relacionamento nos adultos, o tratar com muito mais amor. Eu acho que a palavra principal é o amor em tudo que a gente vai fazer, mas principalmente o amor na família, e não deixar de mostrar isso. Tem pessoas que mostram com carinho, tem pessoas que mostram fazendo um bolo, tem pessoas que mostram trazendo um brinquedo para o filho, mas não deixe de demonstrar e que essa criança, que esse jovem, que essa esposa, que esse marido saiba que isso é uma demonstração de amor, porque você pode fazer 1.500 bolos para o teu filho, achando que desta forma você está demonstrando amor. E ele pode estar querendo entrar num regime e ele fica bravo com você. Então, você tem que conhecer o teu filho, tudo que ele gosta, o que o teu marido gosta, que entra nisso que a gente já falou, né? Do conversar, do estar próximo. E não é algo difícil, mas é algo que demanda tempo. Então, esse se relacionar em família, que vai ser a prevenção verdadeira. Eu acho que seria essa a palavra. Tá bom? Obrigada.